Graças a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, bom dia. Paz do Senhor aos irmãos que estão aqui. Graças a Deus, mais uma manhã de bênção, mais uma manhã de vitória. Uma manhã onde o Senhor Jesus, como eu sempre digo, Ele nos permite mais um dia de fôlego de vida e Ele nos dá essa dádiva, essa graça de estar aqui reunidos, para aprender um pouco mais da sua palavra. Amém? Se você ainda não olhou aí na janela, se você não abriu a cortina ainda, você não viu, dá uma olhada aí, está um dia lindo, um sol abençoado por Deus, uma manhã agradável, e eu tenho certeza que, através desta lição de hoje, Deus vai falar com você. Então eu quero convidar você agora, reúna aí a sua família, pare um pouquinho o que você está fazendo, talvez você esteja no quarto, na sala, até mesmo na cozinha, fazendo o seu café, mas pare um pouquinho para a gente estudar e aprender um pouquinho aqui do que Deus tem para falar conosco através dessa lição, tá bom? Quero orar por você. Senhor, no nome de Jesus, nós te louvamos por mais uma manhã, te agradecemos por mais um dia, Pai. Muito obrigado pela noite que se passou. Obrigado, Senhor, pela semana que terminou e a semana que se inicia. Ó Deus, que o Senhor venha, no nome de Jesus Cristo, Pai, nos abençoar, falar conosco. Ó Deus, visita cada um dos meus irmãos, aqueles que ainda estão em casa, aqueles que estão aqui. Ó Deus, e que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre cada um, pelo poder que há no nome de Jesus, Pai. Amém. Queridos, quero fazer lembrança aí, já os adolescentes, a aula deles já começaram lá, viu? Não deixe seu filho de fora, não deixe seu filho de fora. Acorda ele aí, e peça para ele interagir lá com a professora, com o professor. Eu tenho certeza que Deus também tem algo para ensinar para eles lá. Amém? Graças a Deus. Estamos aqui hoje com o presbítero irmão José Albino, como sempre aqui o meu fiel escudeiro, diácono Joelso, e hoje nós estamos aqui para aprender um pouco mais. E hoje é a lição de número 2, meu irmão. Você que tem a sua revista, vai acompanhar com a gente. E se você não tem sua revista, hoje nós vamos trabalhar o capítulo 37 de Gênesis. Nós vamos falar um pouquinho sobre José. E o tema é: as adversidades geram oportunidades. É um tema sugestivo, Para os dias de hoje é um tema sugestivo. Você está vendo aí a oportunidade? Deus já abriu seus olhos para você enxergar a oportunidade que Ele quer te dar na adversidade que você talvez esteja passando? Talvez não, Todos nós estamos passando adversidades devido a essa pandemia, devido a essa situação. Então, em nome de Jesus, eu creio que o Espírito Santo vai falar comigo, vai falar com você, e Deus nos abençoará no decorrer desta lição. Amém, Joelso? Está aqui, vamos iniciar. Amém. Eu quero também cumprimentar todos com a paz do Senhor. Como já foi dito pelo nosso pastor, nós estudaremos a lição de número 2. Quero dar também boas-vindas a todos. E é certo que muitos ainda irão se conectar, alguns já estão, então nós já estamos iniciando. Muito bem, o texto áureo do tema As adversidades geram oportunidades está em Gênesis 39, o verso 2, que diz assim: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. A verdade aplicada diz o seguinte: uma íntima comunhão com Deus faz a diferença no enfrentamento das crises desta vida. Objetivos da lição de hoje. Primeiro, nós vamos expor que as crises nos tornam mais fortes.
depois destacar a bondade de Deus sempre, que a bondade de Deus sempre nos alcança. E por último, mostrar que nada pode nos afastar de Deus. O texto da abordagem do tema de hoje da lição é Gênesis 37, como já foi falado, e nós vamos tão somente atentar aqui na leitura em apreço os versos 19, o 20, 23, 24 e também o 28. Leamos, portanto: e disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e mantemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, e não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Aqui está a leitura feita da nossa lição. Eu quero ler rapidamente a introdução, que diz assim: mesmo vivenciando tantas aflições, José não abriu mão de sua fé e confiança em Deus, que estava com ele a todo o momento. Todas as adversidades enfrentadas contribuiriam para cumprimento do plano divino. Aqui então nós estamos a estudar um tema, como disse o nosso pastor, muito sugestivo para os dias de hoje, em que todos e a cada um estão vivendo, estão passando. José não abriu mão de sua fé e confiança em Deus. Será que nós, especialmente os cristãos evangélicos, nós estamos com essa fé que José tinha em Deus, e essa confiança que não se findava no Deus Criador Todo-Poderoso? Professamos essa fé, mas precisamos fazer jus à fé que nós professamos. Então, portanto, na manhã de hoje, nós vamos estudar uma lição que vai falar que as adversidades, ela poderá gerar oportunidades. Agarremos, portanto, as oportunidades que estão à nossa frente em nossas vidas. Amém? Eu quero também compartilhar com os meus amigos, meus irmãos, esse pontapé inicial desta lição de hoje. Muito obrigado. A paz do Senhor Jesus a todos, aqueles que estão nas suas casas, também quero cumprimentá-los. Quero cumprimentar também o nosso pastor, quero cumprimentar o nosso irmão Joel, presidente da Escola Dominical, por essa oportunidade nos dada. Agradeço a Deus por tudo, né? Por isso estamos aqui. É um tema sugestivo, um tema atualizado, um tema bastante democrático, podemos dizer assim, comentado, mas um tema que nos chama a atenção, né? Principalmente falar de José. José era aquele jovem sonhador. Quem sabe quantos sonhos, por esses dias atuais, tem sido esquecido ou tem sido dissolvido. Mas que nesta manhã, através dessa lição que vamos decorrer, iremos aprender que sonhos, quando têm objetivos, quando está nas mãos do Senhor, ele se cumpre mesmo diante da adversidade. Vamos continuar. Deus que abençoe a todos. Irmãos, alguns irmãos já começaram aqui a dizer para nós aqui algumas dificuldades que nós estamos tendo na transmissão. Hoje nós estamos aqui com auxílio, graças a Deus pela a vida do André. Paulo está trabalhando hoje e o celular e a internet do Paulo é nota 1000,
Não que a nossa não seja, né? Mas o meu celular, de vez em quando, ele dá uns problemas e eu não consigo fazer transmissão com ele. Então você vai aguentando aí que já já as coisas se acertam, tá bom? Então nós estamos aqui com o auxílio do André. Alguns irmãos estão dizendo que a imagem tem hora que dá uma desfocada, mas ela volta ao normal aí, tá bom? Creio que você está ouvindo a nossa voz aqui bem, tá bom? Queridos, antes de mais nada aqui, parabéns, irmã Gracinha, Deus abençoe a senhora, que Deus continue te dando saúde, Deus continue cuidando da senhora, da sua família, que as bênçãos de Deus que está sobre a sua vida, ela se estenda, né? Ela se ramifique, alcance a todos, no nome de Jesus. Parabéns, minha irmã, feliz aniversário. Depois eu oro pela senhora e lhe dou um abraço virtual, né? Que é o que a gente pode fazer agora, tá bom? Meninos, a gente estuda a história de José, e a gente olha a história de José, Wagner, dependendo da ótica, cada um de nós vamos dar um tema para essa história. Então, aqui o escritor da nossa revista, ele deu esse seguinte tema: as adversidades geram a oportunidade. E José, para ele entender isso, José, ele tinha que estar conectado com Deus. José, ele tinha que estar ligado com Deus. Porque, meu irmão, eu e você, nós, homens naturais que somos, se nós não estivermos conectados com Deus, nós vamos usar as adversidades para nos dizer que somos rejeitados, que somos um coitado, que ninguém lembra de nós, que todo mundo quer nos destruir. E nós vamos usar as adversidades, eu nem sei, né? Vocês que são mais, eu nem sei. A gente vai usar isso para o nosso coitadismo. Coitado de mim, tadinho de mim. Mas José, irmãos, ele estava conectado com Deus. E quando José estava conectado com Deus, ele entende o quê? Que Deus estava com ele. Deus estava com ele. Então, nessa introdução aqui, quando a gente lê a história de José e a gente analisa, José, ele vem dentro de um propósito de Deus. Primeiro aqui nós falamos de Abraão. Abraão é o pai da promessa. A promessa, Abraão ensinou Isaac a ser dependente de Deus. Jacó já vem sendo dependente de Deus. E José, filho de quem? É de Jacó. Então José, ele está conectado dentro da promessa. Só que o que é interessante para a gente entender aqui, que se José não estivesse conectado com Deus, ele não entenderia o que Deus estava escrevendo através da vida dele. Então, meu irmão, por que você tem que tornar as adversidades em oportunidades? Porque é mais fácil. O que é mais fácil? Eu chegar e olhar e pedir para Deus e dizer: Senhor, me mostra o que está acontecendo, ou eu deitar e dizer assim: ai, tadinho de mim, eu só sofro, eu só padeço. É mais fácil. Nós queremos gerar nas pessoas um sentimento de piedade em relação à nossa pessoa. Mas José não. José, quando ele estava conectado com Deus, ele falou: não é possível. Não é possível. Deus tem algo para fazer. E nós vamos, a partir de agora, ver que realmente Deus fez. Né? Vamos lá. Muito bem. Então, nós iremos começar, como o pastor falou, começar a ver agora, a partir de agora, tudo isso que nós vemos dentro desse contexto de vida que José teve, levou com seus familiares
começando aí com seus pais, Jacó, sua mãe Raquel e seus 11 irmãos, uma irmã e assim por diante. Vamos lá. A inveja, começando com a inveja dos irmãos de José. O que dizer da fidelidade e da exímia postura comportamental de José? Diante de sua postura, o sentimento de inveja foi gerado nos corações de seus irmãos, o que culminou em um plano maligno, o que o distanciou do amor de seu pai e do aconchego de seu lar. A partir de agora nós vamos ver uma crise desencadeada, ou se desencadeando, dentro desta família. Começando aqui com a inveja de seus irmãos, a trama, que foi armada para pegar José. A emboscada, vamos dizer assim, não é verdade? José não teve escapatória, mas lá na frente nós vamos estar vendo aí, no mínimo 2 de seus irmãos, amenizando a coisa, mas nós vamos estar observando também que o que os irmãos maquinaram, arquitetaram, planejaram contra o jovem José, aconteceu. Tudo estava dentro dos planos de Deus, os propósitos de Deus, mas os planos de Deus, eles não poderão serem frustrados, tá certo? Então, a inveja é o primeiro passo, o primeiro ponto, o primeiro assunto que nós estamos estudando a partir de agora, foi o desenrolar de tudo isso na vida deste moço, na vida deste rapaz. Tá certo, meu pastor? Irmão José, fica à vontade. Tema bastante bom, né? Então vimos aqui a postura de José diante desse plano maligno que aos seus irmãos armaram, chamado inveja. Inveja, quero aqui destacar, que nada mais é que é um desejo de possuir algo que outra pessoa possui, ou de usufruir de uma situação semelhante a outrem. Então vejamos que a inveja estava ali no meio da família, né, entre seus irmãos, que suscitaram este plano maligno para nada menos do que acabar com os sonhos de José. Irmãos, é interessante. Eu quero, antes de mais nada, mandar aqui a paz do Senhor para a irmã Josi. Fazia tempo que eu não falava com a irmã Josi. Irmã Josi, depois a senhora me manda a paz do Senhor lá, que meu celular bugou e eu perdi o seu contato, tá bom? Depois a senhora me manda a paz do Senhor lá para a gente. Mas eu quero dizer que continuo orando por você, pela sua saúde, pela sua família, viu, irmã Josi? Deus abençoe a Natália, que é a filha da Val, né? Deus abençoe vocês. Irmãos, preste atenção numa coisa aqui. Quando a gente estuda essa história de José, Rogério, a gente começa a pensar assim, aonde Deus vai trabalhar? E aí eu volto a dizer para você, presta atenção, vai prestando atenção aí, se você puder, vai anotando, para você entender o que Deus faz. Deus, ele não vê aqui agora. Eu e você, que nem eu estou aqui agora, eu estou vendo os irmãos, as irmãs, nós estamos vendo vocês aqui. Eu não estou vendo você aí na sua casa, mas os irmãos que estão aqui eu estou vendo. Então a minha visão, ela é limitada aqui. Mas a visão de Deus não, a visão de Deus, ela vai além. A visão de Deus, ela vai além daquilo que a gente nem imagina. E aí o que Deus faz aqui nessa história? Deus, ele tem um plano. O plano de Deus é para José? Não. O plano de Deus é para a nação de Israel. Deus sabia o que iria acontecer com Israel. Deus sabia o que iria acontecer com Jacó e com a sua casa e com a sua família.
Mas o plano que Deus fez para Abraão, ele não podia ser frustrado. E agora o que Deus faz? Deus começa a traçar o seu plano. Deus começa a traçar. É como se Deus pegasse uma folha em branco e começasse a traçar o plano dele. Aí Deus, dentro da sua onisciência, onipotência, onipresença, ele já começa a ver o quê? Esses irmãos de José são invejosos. Eles são invejosos. O menino é bom. O menino foi bem educado pelo pai. O menino tem temor a Deus. O menino, vamos usar essa expressão que os jovens estão usando hoje, o menino é o cara. É ele. Mas eu sei então que é ele que eu vou usar lá na frente, para abençoar essa família. E aí o que ele faz? Ele lança a inveja no coração dos irmãos de José. Quando ele lança a inveja nos corações de José, é como se Deus estivesse escrevendo: primeiro passo, inveja. É o que está aqui, ó. É o primeiro passo. É inveja. E a inveja, meu irmão, a inveja, ela é meio complicada, é o que o Zé Albino acabou de dizer. Aquele desejo que você tem de possuir o que não é seu, aquele desejo de você querer ser melhor do que o outro para mostrar alguma coisa para alguém. Então Deus começou a mostrar para José o que ele ia fazer. Só que aí, por exemplo, conheço o Joelso. Eu falo para o Joelso: só tive um sonho. Deus vai fazer coisas grandes na minha vida. Aí o Joel chega para mim: glória a Deus, pastor, vou orar para que Deus confirme esse sonho. Mas se o Joel tivesse um sentimento contrário, ele ia dizer: não, que não vai, não sei o quê. É o que Deus fez. Deus sabia que os irmãos de José não iam aprovar o sonho dele, porque Deus conhece o coração deles, Deus conhecia o coração deles. E aí o que Deus faz? Deus dá o sonho para José. Por que José foi lá contar? José podia ter ficado quieto, sei lá, eu mesmo. Os irmãos dele: você está ficando doido, a gente vai se dobrar, você é o caçulinha, né? Você é o 11º, rapaz. Você chegou ontem, já quer sentar na janelinha? Mas José contou o sonho. E aí começou o primeiro passo do plano de Deus: inveja. Meu irmão, tem muita gente que tem inveja de mim e de você. Tem muita gente que queria ter as lutas que eu tenho. Não, ninguém quer ter. O que eu já passei, ninguém quer passar. Mas tenha certeza, é um plano de Deus. É o plano de Deus. Não odeie essas pessoas, não. Ame-as, porque a Bíblia diz: amai-vos uns aos outros. Perdoe, porque você vai ver que quem vai se sentir bem é você. E talvez você não esteja entendendo o plano de Deus. É por isso que eu disse que José estava conectado com Deus. Vamos continuar. Muito bem. A crise na família. A postura de José no seio da família, a preferência de Jacó e os sonhos que contava a família, chamou a atenção de seus irmãos. Sofrer nas mãos de estranhos dói, mas nas mãos de irmãos dói profundamente. Afinal, quem não tem problemas na família? Na família de Jacó tinha inveja, mentira, traição, engano, ciúmes, etc. As maiores brigas familiares e até mesmo crimes passionais são movidos por sentimentos dessa natureza. Jacó cometeu o erro de apreciar um filho mais do que os outros, e isso trouxe sérios problemas para a sua família. Muito bem, falar de família é algo interessante que todo mundo tem a oportunidade de falar, de comentar. Todos têm uma família, né? Por mais indigente, podemos aí abrir um parêntese e dizer, falar essa expressão, que seja um ser humano, por mais largado, distanciado, né, dos seus, tem uma família, né, perto ou longe, mas tem, não é verdade? Tem. Dificilmente alguém ser só no mundo, né? Então, em todas as famílias, tem esses tipos de problema. Como diz aí o pastor Israel Belo de Azevedo:
o mito da família perfeita. Então, esse mito de aquela família ser a família perfeita, por mais que nós venhamos admirar uma família, né, comparando aí ou não com a nossa ou com alguma outra, ela não é perfeita. Então isso é um mito, tá certo? A família de José não era diferente. Tinha todos esses tipos de problemas. Agora, o que mais doía, como a gente pode falar, até tu, Brutus, né? Até meu irmão está me traindo, até o meu parceiro que é chegado a mim, né, que diz ser meu amigo, ser meu irmão, eu tive confiança nele ou nela e estou sendo traído, estou sendo enganado, né, movido aí pelo engano, pelo ciúme e tudo mais. Foi o que aconteceu na família de José. José foi o alvo, José foi essa pessoa, José foi esse moço, esse jovem, né, que tem temor a Deus, assim como você, que está aprendendo conosco nesta manhã. Então, quando uma pessoa se dispõe ou se predispõe a servir a Deus de verdade, pode ficar aí preparado, que os embates vão começar, tá certo? Não é isso, José? Charado José aqui. Graças a Deus. É importante saber, irmão, que Jacó, como provedor da família, cometeu erros. E erros que prevalecem até mesmo nos nossos dias. Como os pais, cometemos erros. Que tipo de erros? Muitas vezes, concedendo oportunidade, ou até mesmo para os nossos filhos, tudo o que eles querem. Se o filho quer um celular novo, da hora, né, como falam aí, que é a última geração, nós vamos lá e compramos. De repente quebra, compramos outro. Ou seja, nós estamos incentivando esse filho a possuir tudo de forma que ele não compreende nem de onde vem. Isso são problemas, mas para ele no futuro. É como aconteceu aqui com Jacó, né? Jacó cometeu erros? Cometeu. Por quê? Porque já em sua velhice, ele já teve esse filho, José, com a esposa amada, ao qual também tinha problema, que também era estéril, e assim, milagrosamente, concede José nasce. E ele fez um destaque, né? Ele colocou José como centro das atenções. Isso é perigoso. Perigoso. E o que ocorreu, né? Ele via os irmãos, né? Por ele ser o 11º, então tinha 10 na frente dele, viam José como princesinho, né? O príncipe da casa, né? Diferenciado, apesar que José era diferente. A própria Escritura mostra que José era um jovem inteligente, que José era um jovem obediente, que José era um jovem bonito, vistoso, diferente dos seus irmãos. Então isso fazia a diferença na família. E Jacó resolveu dar ênfase a isso, né? Fazer José diferente. E suscitou assim no seu irmão a inveja, que vamos falar um pouco mais na frente. É complicado. É complicado. Por exemplo, hoje nós temos aqui a Jéssica e a Jennifer, está aqui. Eu tenho certeza que a irmã Débora e o Edson, né? A gente fala, tem costume de chamar ele pelo apelido, mas é bom falar o nome. O Edson, ele, é claro que sempre tem, né? Eu não sei ainda das duas quem é a preferidinha do papai, mas eu ainda acho que é a Jéssica. Olha lá, tá vendo? Acertei. Acertei. Temos a Jéssica e a Jennifer. A gente sabe que o pai, ele sempre tem. Por quê? É aquilo que você falou. José, ele era diferenciado. José era um jovem temente que estava entendendo o que o pai temia a Deus. Ele ensinou para José e José entendeu o princípio. Qual é o princípio? É o temor a Deus. Então José, ele não concordava com algumas atitudes dos seus irmãos.
Os irmãos de José, quando via José, eles já automaticamente baixavam a guarda. Aí lá vem o fofoqueiro. Cuidado que tudo ele conta para o pai. Cuidado que tudo ele leva para o pai saber. Mas por que José era assim? Era um desvio de caráter de José? Não. Era uma qualidade de José. O que José queria é que os seus irmãos entendessem que os erros que eles cometiam estavam prejudicando a todos. Era só isso que José queria. José não queria ser melhor, apesar que Jacó, como o José Albino falou, Jacó, por ele já estar com 90 anos, a sua esposa estéril, Deus abre a madre, ela dá José e Benjamim, e então são os dois filhos que são a menina dos olhos. Né? Já pensou, você velhinho, aí Deus faz um milagre, vem um filho, o que você vai fazer? Você vai amar. Você vai amar mais que os outros? Não, mas você vai ter um carinhozinho mais por ele. Aí a gente diz, né, não, esse aqui é a minha princesinha, meu amorzinho, porque é a rapinha do tacho. Todo mundo fala assim. Mas aí José, ele, como eu disse para você no início, ele está conectado com Deus. E quando nós, irmão, você já pode parar para pensar. Para pensar, Rogério. Lá na empresa onde você trabalha, não é, Wagner? Lá na empresa onde você trabalha. Você é o preferidinho do patrão, você é o preferidinho do encarregado, por quê? Porque você tem os princípios de Deus. Você não se envolve com fofoca alheia. Você é honesto no seu horário de chegada, de saída. Você é uma pessoa que se destaca. E isso gera o que nos outros? Inveja. E essa inveja, meu irmão, ela vai sempre causar alguma coisa na sua vida. Mas o interessante, que eu disse para você, esteja conectado, porque quando você está conectado, você entende que as mãos de Deus estão sobre você e você vai fazer a diferença. Você vai fazer a diferença. Foi o que aconteceu com José. Foi o que aconteceu com José. Os irmãos dele já, lá vem ele, o sonhador. Olha o sonhador chegando aí. Mas mal sabia eles, né? Que dentro destes sonhos, Deus estava tratando também com eles. Vamos lá. Vamos lá. Então, sendo assim, estando conectados, como o nosso pastor acabou de dizer, como José, este moço, a inveja não pode parar ninguém, não pode parar você. Eu quero cumprimentar o nosso amigo pastor Marcos Malaquias, que já deu um ok, também o Prisco, amigo nosso, particular, e vários amigos aí, irmãos, que atenderam aí o nosso convite de aula. Muito bem, a inveja pode aparecer numa família, quando os pais dão preferência a um de seus filhos. O nosso pastor comentou um pouco sobre isso, o nosso querido irmão José Albino também, e o que nós estamos vendo ainda é isso. Jacó provocou este sentimento em sua família, demonstrando preferência pelo moço, por José. A inveja culminou-se em aversão a José por parte dos seus irmãos. O invejoso possui um sentimento egocêntrico, pois só se sente bem quando é o centro das atenções. Este sentimento pode se transformar facilmente em furor. Nós temos exemplos na Bíblia a respeito disso. A inveja também pode causar grandes problemas familiares, inclusive levar o indivíduo a querer a morte do seu próprio irmão. Olha que coisa impressionante, podemos dizer assim, coisa aterrorizante. Pasmódica, podemos falar também assim, porque a inveja, ela não pode parar o homem de Deus, uma pessoa, uma mulher, um moço, uma moça, um ser humano que se predispõe a atender aí a um chamado de Deus especial em sua vida, mas temos que estar preparado para esse embate, tá certo? A inveja, este sentimento maligno, este sentimento aí que vem aí tentando abater os sonhos de muita gente,
tá certo? Principalmente quando contam, como José não foi diferente, esse sentimento terrível que foi aí sendo executado pelos seus irmãos, nós vemos que, mesmo sendo assim, este sentimento de inveja maléfico, José não foi parado por este sentimento de inveja e tantas outras coisas que surgiram, advindos aí do maligno, do mal, mas executado pelos seus irmãos, tá certo? Então, meu irmão, todos nós, eu e você, que estamos nessa trilha cristã, nessa carreira evangélica aí, que temos uma chamada, um sonho, ou vários sonhos, fique preparado para os embates, tá certo? Eu compartilho isso aí com o nosso irmão José. Glória a Deus. Observamos que lá na palavra de Deus, no livro de Tiago, diz assim: porque onde há inveja, é espírito facioso, aí há perturbações de toda obra perversa. Lá no livro de Gênesis também, capítulo 4, verso 8, notificamos que falou Caim a Abel, seu irmão. E sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. O que foi isso? Inveja. A inveja, citando bem lá no início da Bíblia, né? No primeiro casal sobre a terra, que era Adão e Eva. E assim o seu irmão citou uma ira, inveja, e matou o seu irmão. Então notemos que lá em Tiago, no livro de Tiago, declara que a inveja pode causar crises e divisões. É complicado, irmão, é difícil. Até mesmo dentro da igreja, suscita isso. Nós observamos isso, que há inveja, né? A inveja. Quantas vezes comentários surgem assim, falam, se eu estivesse no lugar dele ou no lugar dela, eu fazia melhor. Isso é inveja, irmão. Isso é diabólico, isso não é de Deus, tá? Então, precisamos ter cuidado com isso aí, para que não possamos não ter no nosso coração esse tipo de coisa, ou esse tipo de inveja em nosso coração. Então vimos que a Bíblia relata, né, que a Bíblia registra que foi a inveja que matou, que Caim sentiu e matou Abel. É um sentimento de inveja. Isso é horrível. Amém. Irmãos, não tem coisa pior, né? Não tem coisa pior. Para um sentimento entrar no coração do ser humano. E ainda mais um ser humano que tem Jesus Cristo. Rapaz, é inadmissível. É inadmissível. Por quê? A Bíblia diz, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, esse sentimento, ele precisa sair do nosso coração. Porque nós conhecemos a verdade. E aí, irmãos, eu quero que você entenda que nós estamos falando do plano de Deus. E Deus, dentro do seu plano, Ele traçou, olhou e viu que o coração dos irmãos de José era tendencioso para a inveja, Wagner. E aí Deus falou, é aqui que eu vou trabalhar. Mas se você prestou atenção aqui no tópico aí em cima da sua revista, está dizendo assim, a inveja não pode te parar. José, ele tinha um plano, ele tinha um sonho, e quando ele conta esse sonho para os seus irmãos, ele diz assim, olha, é aquilo que você falou no começo, dói vindo de fora, imagina da família. Então os irmãos, quando José conta o sonho para os irmãos, é como se José estivesse dizendo assim para eles, olha, Deus vai fazer algo diferente. Mas Deus, ele dentro do seu trabalhar, ele falou, poxa vida, mas se José contar para eles a realidade, de repente eles vão se entusiasmar e o meu plano vai por água abaixo. Mas como eles são invejosos, José, fala para eles que você sonhou, que você via
os molhos se dobrando diante de você. Os irmãos de José falaram, mas esse camarada é desaforado, eu me dobrar diante dele? Quem sou eu, irmão? Quem sou eu? Você está pensando que eu sou quem? É que eu esqueci. Eu estava aqui no meu bolso, eu esqueci. Tem pessoas que é assim, Rogério. Ela tem uma credencial e ela chega para uma outra pessoa e diz, quem é você? Você sabe com quem? A gente viu isso lá, com aquele cidadão lá em Alphaville, destratando um policial militar, um defensor da lei. Você está pensando que você é quem? Um camarada daquele diante de Deus, mal sabe ele que ele deixou o policial famoso, né? E ele, coitado, deve estar se lamentando, porque vai pagar caro os processos. Esse sentimento, quando chegou diante dos irmãos de José, Deus falou, fala para eles, José, conta tudo para eles. O coração deles incharam. Não, nós precisamos dar um fim nesse camarada. Esse camarada ele está pensando que é quem? Meu irmão, muitas das vezes tentam te parar por causa da inveja. Mas o tema é aqui, a inveja não pode te parar. Deus tem um plano na sua vida. De repente alguém te falou alguma coisa, você contou o seu sonho para alguém, alguém diz, desista, pare. Eu tinha um professor no ensino médio, e esse professor, Wagner, ele sempre dizia assim para a gente, se você falar para alguém aqui dentro dessa escola que você vai chegar na USP, eles vão rir da sua cara. Eles vão dizer, você estudando aqui na periferia de Carapicuíba, sabe quando é que você vai chegar na USP? Nunca. E aí o que isso fazia? Não, eu estudo lá. Fala o nome de uma escola aqui para baixo, aqui, uma escola bem simples que tem aqui para baixo. A Elizabeth. Na minha época eu estudava no Amos Meuce. Você estudando no Amos Meuce, você vai chegar na USP, sabe quando? Nunca. O que é isso? É um sentimento de inveja. E esse professor, ele dizia para nós, olha, você pode. Não desista não, você quer chegar na USP, eu estou dando um exemplo da USP para ficar bem simples. Mas aonde você quer chegar? Saiba que Deus tem um plano traçado por você. Invejosos vão se levantar, vão te desmotivar, vão tentar te jogar para baixo, mas, meu irmão, levanta a sua cabeça, o Deus que você serve é o Deus que tem um plano para a sua vida. Aonde você quiser chegar, se você estiver conectado com Deus, entendendo o que Deus está fazendo, ninguém vai te parar. Foi o que aconteceu com José. Vamos matar ele, vamos jogar ele na cisterna. E aí nós vamos ver onde é que José chegou. Muito bem. Os seus adversários irão tentar fazer você parar, tá? É um ponto continuado do outro aqui na revista, na nossa lição. Não é novidade que quando uma pessoa busca aprofundar seu relacionamento com Deus e desfruta de bênçãos, surge a possibilidade de ser alvo de inveja. Olha só, muitos tentarão lhe parar só por causa daquilo que você é ou tem. A inveja dos irmãos de José era tanta que eles lhe tiraram a túnica de várias cores, presenteada por seu amado pai. Em suas maldades lançaram José em uma cova, não satisfeitos, venderam-no como escravo. Diante de tantas afrontas, José nos mostra que quando estamos firmados em Deus, é possível vencer, apesar de atos levianos contra nós. Mas os nossos adversários, eles não poderão nos parar. Tá certo, meu irmão? É bom sabermos que tudo começa na maquinação da mente, não é verdade? Quando José contou o sonho, os irmãos, todos eles, parece provável que isso tenha acontecido. Está comprovado, na verdade, que desenvolveram neles um sentimento de inveja, um sentimento patológico. Eles desenvolveram tudo isso aqui para ver como José ia continuar a sua carreira de sonhador. Eles queriam, na verdade, com tudo isso, ver José na lama, porque José, para eles, era uma ameaça, né? Era o querido do papai, e eles não gostaram daquilo, eles não gostaram de nada do que estava acontecendo. Na verdade, sonho contado, ele vai ser
melhor, maior, vai estar dominando sobre nós? Muito pelo contrário, vamos quebrar logo as pernas dele. Então é isso que muitos pensam de você, de nós, de mim e de todos que têm um sonho, todos que têm, ainda que você não conte o sonho. Muitas das vezes você não conta, tá certo? Você não conta o sonho, mas o inimigo trabalhou na mente de alguém e começa a perseguir você, a querer parar, quebrar as suas pernas. Mas Deus tem um comando de tudo. É bom saber que nós não estamos esquecidos não, tá? Embora o caso de José é como se ele tivesse esquecido, longe do papai, longe de tudo, de todos, jogado na cisterna. Alguns estudiosos vão dizer que ele, José, passou aí por N sentimentos de tristeza, de tantos outros sentimentos que qualquer ser humano poderá passar, né? Mas José, ele tinha um sonho e Deus tinha um plano, né? E eu quero compartilhar aí com meus amigos. Graças a Deus. Observando aqui, irmão, que se trata esse assunto precioso, diz o comentarista aqui que Jacó teve 12 filhos e uma filha. Aí meditando aqui nisso aqui, mas ainda diz assim, mas nenhum tão amável como José. E eu me fazia lembrar da minha família pessoal, né? Que na minha casa éramos em 9, 6 mulheres, né? E 3 homens. E eu era, como eu sou, né? O primogênito. Tudo vinha sobre minha responsabilidade. Meu pai sempre falava, você é o responsável por tudo. E uma coisa que me desagradava bastante na época, como aqui era mato, né? A gente morou igual índio, só no meio do mato, cuidando de gado, de cavalo, porcos, essas coisas todas. E da roça. E eu fui um jovem que eu nunca gostei de negócio de roça. Negócio de mato não era comigo. Eu sempre gostava de estudar. E por gostar de ler, estudar, ir para a escola, e meu pai não gostava assim, não tinha aquele apego, né? Ele gostava mais do meu irmão que gostava de roça, trabalhar, e muitas vezes eu era criticado, sofria algumas coisas, mas eu ficava quieto, falei, o Senhor vai me dar vitória um dia, porque minha mãe, me apego muito a ela, porque ela era a única que me apoiava. Falei, não, meu filho, você vai estudar, nem que for possível eu faço. Que até hoje, né, obrigado, Senhor, por tudo, pela saúde da minha mamãe, e por ela sempre ter me ajudado. Que sempre, até na faculdade, né, na minha segunda faculdade, que me formei em Direito, ela sempre me apoiou. Mas meu pai não gostava de escola, né? Mas nem por isso tirou os meus sonhos, mano. O importante é isso, é sempre valorizar os seus sonhos, valorize o seu sonho. Não deixe que as palavras ou comentários que querem colocar você para baixo, que não vão se realizar, que a escola que você estuda não te faz um vencedor, procure outras escolas. Não, acredite, creia que Deus vai providenciar e vai realizar os seus sonhos. Como realizou os meus, também vai realizar os seus, de ser não apenas um sonhador, mas ver realizado na sua vida de modo geral. Então, como José venceu, aleluia, venceu a adversidade, venceu as lutas, venceu a inveja, nós também venceremos no nome de Jesus. Maravilha, maravilha. Chegamos aqui ao final desse tópico 1. E eu não sei se você acompanhou aí. Então, a primeira parte do plano de Deus foi executada. Foi executada. Aonde Deus queria que José chegasse? Aonde é que Deus queria que José chegasse? Os irmãos de José aqui, os adversários, tentaram parar ele. Vamos matar, toma a túnica dele, vamos matar. Vamos matar o queridinho do papai, vamos acabar logo com essa conversa aqui. Aí alguém sensato disse, não, nós vamos causar uma ferida muito grande no coração do nosso pai. Matar, não vamos matar ele não. Vamos ser piedosos com ele. Vamos vender ele.
tiraram ele da cisterna, vinha passando a caravana dos ismaelitas, né? Ismaelitas. Nós temos aqui um rapaz bonito, forte, isso aqui com um machado na mão, não tem árvore que segura ele. Ele é trabalhador, um menino esforçado, né, Gilberto? Esse menino aqui vai longe. E Deus lá de cima, segunda parte do meu plano, José vai chegar no Egito. É lá que eu quero José. Meu irmão, muitas das vezes você não está entendendo. Muitas das vezes você não está entendendo porque você é invejado. Muitas das vezes você não está entendendo porque você é perseguido. Muitas das vezes você não entende porque sua família te rejeita. Muitas das vezes você não entende. Mas é um plano de Deus que precisa ser executado na sua vida. Mas você precisa entender. Sabe por que se a gente não entende, Albino? Você brigaria com seus irmãos. Hoje você não teria uma relação com a família. E muitos hoje, irmãos, vamos falar de família, porque nós estamos falando de família aqui. Tem irmão que não fala com o irmão porque na minha infância papai gostava mais dele, sempre me rejeitava e eu sempre fui o esquecidinho de papai. E você deixou de viver seus sonhos porque você ficou pensando na mágoa, porque a inveja entrou no seu coração. Então, José, ele fez com que as coisas saíssem do coração dele. A inveja, a mágoa não ficou guardada no coração dele. Eu disse aqui em um culto de ensino, e nós vamos ver mais para frente isso aqui, quando os irmãos de José chegaram no Egito, quem do Egito sabia o que tinha acontecido com José? Ninguém. José era governador do Egito e ninguém sabia da história de José. Porque se soubesse, a hora que José disse, eles são meu irmão, os soldados chegavam, vocês que fizeram isso com eles, vocês vão pagar com a vida. Mas ninguém sabia, porque José não guardou mágoa no coração. Então, meu irmão, entenda o plano de Deus. Aonde Deus quer que você chegue aí no meio da sua família? Deus quer que você chegue diante do seu irmão para falar de Jesus para ele não morrer sem Jesus. Mas você está magoado com ele, você não fala com ele, você não olha na cara dele, você não liga para ele, você não manda uma mensagem para ele. É claro que você é crente, salvo em Cristo, você não deseja a morte dele igual os irmãos de José desejavam. Então, meu irmão, em nome de Jesus, nós fechamos aqui esse tópico primeiro. E o que nós queremos que você entenda aqui? O que nós queremos que você entenda? Deus tem um plano. E Deus quer que algumas coisas sejam evitadas no meio da sua família. Porque Deus quer te levar além. Vamos lá. A traição. A traição. Esse plano traiçoeiro que foi executado pelos irmãos de José, nós vamos começar a ver agora. Tá certo? É bom saber e lembrar e dizer a você, quem sabe está chegando agora, aprendendo, ouvindo conosco esta lição, que você saiba, assim como nós, que esta história de José é uma história, uma das mais impressionantes da Bíblia, uma história um tanto enigmática, paradoxalmente falando, uma história triste e alegre, né, ao mesmo tempo. Então a história do jovem canta a muitos por causa de sua entrega total ao Senhor. Vimos que o relacionamento entre José e Jacó, seu pai, incomodava os seus irmãos. Diante disso, José recebeu um duro golpe. Foi traído ou tirado do seio da família, indo parar em uma terra estrangeira, porque ele acarretaria crises profundas. Então, esse plano traiçoeiro dos irmãos de José, que foi executado, então, tirou José do seio da família e levou para um lugar distante. Ele começou a sofrer muito. Essa crise desenrolada nessa história aqui fez com que José e seu querido pai sofresse bastante,
mas nós vamos estar vendo aqui o plano de Deus sendo executado de uma forma impressionante. Ainda que não pareça, ou que não viesse a parecer para muitos, inclusive para José, foi executado de forma linda o plano de Deus na vida de José e de toda aquela nação, porque lá na frente foram abençoados, tá certo? É isso, José. Graças a Deus. O que nos chama a atenção aqui é uma coisa preciosa e uma qualidade que precisamos ter em nós, é um perfeito relacionamento. Observamos que aqui que José tinha um ótimo relacionamento com seu pai Jacó. E por causa desse relacionamento perfeito, uma sintonia perfeita, tudo que acontecia, ele relacionava a seu pai, falava para o seu pai, tudo que ele observava, sonhava, contava para o seu pai. Até mesmo o sonho que José teve, que o sol e a lua e as estrelas, Jacó ficou intimidado, falou, quer dizer que até eu vou ter que dobrar perante ti, Ele falou, não, meu pai, peraí, não é assim, mas é um sonho, mas ele viu e realizou, aconteceu, sim, mas por que ele contava? Porque ele tinha uma relação perfeita entre ele e o pai. Coisa preciosa, irmão, quando o homem e a mulher têm um relacionamento perfeito com Deus. Tudo acontece, tudo realiza. Por quê? O relacionamento com Deus é perfeito. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Ele se aproxima de nós. E isso suscita em alguns aquilo que vê esse relacionamento, alguns acontecimentos, como aconteceu com Jacó, com o inverso, com José, traições, invejas e outras coisas mais que vamos decorrer na lição. Meus irmãos, dentro desse tópico aqui, eu já disse para vocês, eu estou trabalhando na seguinte linha, o plano de Deus. A gente não pode esquecer o plano de Deus. E o plano de Deus estava escrito. Eles vão trair você, viu, José? Mas continue aqui, continue comigo aqui. Não saia daqui de perto de mim, não. Esses camaradas, eles foram cruéis. Foram demais, Primeiro vamos matar. Não, mata não, vendeu. Vamos falar para o pai que um bicho aí, uma fera, tá aqui a túnica, pai, achamos toda melada de sangue na estrada, algum bicho deve ter pego o menino aí e já era, morreu. Rapaz, com isso eles acabam com a alegria do pai. Eles acabam com a alegria do pai. Já pensou? Tem gente que eles sustentam uma mentira até o final. É aquela velha história da mentira nua e crua. Então você prefere acreditar numa mentira do que na verdade nua e crua. E os caras, eles sustentam essa mentira. Eles sustentam. Então o que eles fazem? Se ele chega lá e fala, Jacó pergunta assim, eu mandei José ir lá ver o que vocês estavam aprontando lá. Vocês não viram José por aí? Não, pai, José não chegou lá não. Então José está perdido por aí. O que Jacó ia fazer? Montar uma frente de busca, isso eu estou pensando, e vamos procurar o menino. Então, com certeza, ele iria chegar lá no Egito e dizer assim, olha, porventura, não apareceu por aqui um menino perdido? E provavelmente ele dizer, tem um escravo lá na casa de Potifar lá que tem essas características. Olha o plano de Deus saindo do projeto, olha o pensamento de Deus saindo do projeto. Então, morreu, pai, o bicho comeu, já era. Então Jacó chorou, lamentou e não foi atrás. Mas o plano de Deus estava sendo executado. Mas a crueldade deles aqui foi grande. Pensa, hoje adolescente, jovem, sem a visão de Deus, o sonho dele é viver longe da família. Tem jovem aí, tem adolescente por aí, que ele não vê a hora de pegar a maioridade para fugir, não, melhor dizendo aqui, para viver longe da família. Pai, eu quero ser independente, mãe, eu quero ser independente, eu vou morar fora, vou morar longe.
Se você for fazer isso dentro do propósito da visão de Deus, amém. Senão, é um privilégio que você vai perder, porque o convívio da família é um privilégio para poucos. E José, ele é tirado desse convívio. Com 17 anos, sonhador, né? Um homem que tinha tudo, ele é cortado. O pai dele ele sofre, mas não se esqueça. Outra etapa do plano de Deus, traição. Traição. Meu irmão, não se importa com isso não, viu? Não se importa com isso não, a gente sabe. Tem um pastor, amigo nosso aí, que ele sempre usa uma frase, ele diz assim, ó, se tem uma coisa que eu não tenho medo, é da traição. Porque o homem é falho, ele trai mesmo. Quando nós dizemos traição, é de confiança, traição de golpes que as pessoas dão umas nas outras. Nós não estamos falando aqui de traição, apesar que também pode entrar entre relacionamento, marido, mulher, namorado, namorada. Não, nós estamos falando de confiança. De confiança. Esses irmãos de José, eles traíram a confiança do pai, porque o que Jacó esperava deles? José é o menorzinho. O que a irmã Débora espera da Jennifer? Que ela cuide da Jéssica, que é menor, que é a menininha. Aí a irmã Débora chega e fala, Jennifer, você está cuidando da sua irmã? Ah, mãe, ela que se vire. Então Jacó, ele acreditava isso nos filhos. Ó, vocês cuidem de José, porque José é o menorzinho. Mas o plano de Deus estava em ação. Mas vamos lá. Então essa primeira crise, que é afastado de quem amava. A palavra traição, o comentarista nos ajuda aqui, pode ser definida como deslealdade, desapontamento da expectativa de alguém, distanciamento, engano, infidelidade. Então podemos dizer que toda traição envolve mentira. José havia ido buscar notícias de seus irmãos, quando é avistado por eles que, movido pelo ódio, traçaram um plano maligno contra ele. Gênesis 37, o verso 18. Esta ida, irmãos, aqui dos irmãos de José, apacentar os seus rebanhos em Siquém, diz os estudiosos aí, que ficou a 80 quilômetros de distância. E eles Jacó querendo saber, né, como estavam os seus filhos, mandou José e obter notícias aí dos seus irmãos. Mas eles tinham já se retirado para Dota, certo? Então, para ali, José se dirigiu também andando mais 24 quilômetros. Olha que coisa, certo? Então, disso eles tinham pela última vez bebido do poço de Jacó. Nós vemos que a primeira intenção era matá-lo, o jovem, certo? Porém, nada nem ninguém pode impedir os planos de Deus para nossas vidas. Aconselhados por Rúben e Judá, numa tentativa de livrar José, os demais irmãos lançaram-no numa cova. Num ambiente impregnado de maldade, os irmãos de José venderam para uma companhia de ismaelitas que ia para o Egito. Então a dor da traição de seus irmãos só não era maior que a dor da saudade que iria sentir de seu amado pai. Contudo, a relação harmoniosa entre Deus e José fez com que ele não esmorecesse diante da dor. A dor e a saudade era muito grande, né? Mas nada e nem ninguém podem frustrar os planos de Deus para nossas vidas, porque com José não foi diferente, e o Deus de José é o mesmo Deus nosso, o Deus que nós servimos, tá certo? Então, meu irmão, como o nosso pastor já falou aqui, se você se sente traído, você é uma pessoa que se desdobra aí, se debruça diante dos planos de Deus, fique tranquilo, ainda que você seja alvo de mentira, de engano, de traição e de tantas outras coisas, Deus cuida de nós,
Deus cuida de você, assim como cuidou de José. Graças a Deus. Uma coisa que eu quero destacar aqui, irmão, que o comentarista aqui foi bastante feliz, o doutor Abner, bispo, né? Bispo. Ele comenta aqui, ó, que toda traição envolve mentira. É uma realidade. Além do mais, né? Além de ter mentira, a traição causa dores, causa feridas. E quantas pessoas, né, hoje estão feridos por causa de uma traição? Tem ferimentos abertos por causa de uma traição. E em José não foi diferente. Ele, estando distanciado da família, em terra que jamais ele pensaria em estar, lá no Egito, no meio de um povo que ele não conhecia, mas diante de toda a adversidade, José sempre prosperava, por ser um escravo diferenciado, né? Sendo um escravo, era diferenciado. Por quê? Porque ele sabia ler. Um escravo ter leitura, era impossível. Mas, além do mais, Deus tinha um plano na vida de José. Da mesma forma, quero assim fazer a aplicação pessoal, ainda que alguém esteja ferido por uma traição, que traição, como o nosso pastor comentou, não é exclusivamente de um relacionamento pessoal, entre marido, mulher, namorado, namorada. Não. Apóstolo Paulo diz aqui que lá em Coríntios, né, que sente a dor do desamparo, da traição daqueles que eram seus filhos na fé, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 15, que diz assim, ó, bem sabeis isso, que os que estão na Ásia, todos se afastaram de mim, entre os quais foram Fígelos e Hermógenes. Ele sentiu, né, o desamparo, o esquecimento. Também isso é colocado, como escritor aqui, uma traição. Então, não é apenas um relacionamento entre pessoas, mas sim um esquecimento. Então, nunca podemos esquecer, né, daqueles que nos amparam, daqueles que nos estendem a mão, não esperando uma recompensa, mas uma lembrança benéfica para o ser humano como somos. Irmãos, nós somos maduros o suficiente, né, Rogério, Wagner, os irmãos que estão aqui, e assim eu penso que nós somos maduros o suficiente para entender o trabalhar de Deus. Tem irmãos que eles são eternamente magoados. Ele vai morrer com essa mágoa. Ele já falou que ninguém tira essa mágoa do coração dele, porque entrou de sócio com alguém e aquela pessoa, vamos usar essa expressão, passou a perna nele, né? E ele é eternamente magoado. E aí, com isso, pode ser um irmão, pode ser um amigo, pode ser o que for. E aqui, José, ele tinha motivo suficiente para entrar numa crise. Por quê? Ele foi traído, como o Joel disse lá no início, por quem ele achava que amava ele. Ele achava que amava ele. E agora ele sofre com essa traição, porque essa traição afastou ele da família que ele amava, do pai que ele amava, da mãe que ele amava, dos irmãos. José amava tanto Benjamim que lá no final, o que nós vamos ver aqui? Ele segura os irmãos dele e diz, vai buscar quem? Meu pai e Benjamim, senão vocês não saem daqui. Olha só como é que estava o sentimento de José. Mas agora aqui, meus irmãos, eu tive a experiência de conversar com um jovem
ele estava na Fundação Casa, e antiga FEBEM, né? Naquela época FEBEM, e eu conversando com ele, e ele me disse que ele chegou lá porque ele não teve o apoio da família. Afastaram ele da família, tiraram ele do convívio familiar, e o que restou para ele foi virar um delinquente, porque ele precisava sobreviver. Aqui, meu irmão, ele vai finalizar aqui, dizendo assim: tiraram José da presença daqueles que o amavam. O adversário, usado por Deus, não esqueça disso, que é o plano de Deus, tirou José da presença de quem mais ele amava. Mas uma coisa ele não conseguiu tirar: foi José da presença de Deus. A mentira, o engano, a inveja, tudo o nosso adversário vai usar para nos afastar de alguém, mas que isso nunca nos afaste da presença de Deus, porque o que fez a diferença na vida de José foi permanecer na presença de Deus. Tem irmãos que por qualquer coisinha ele abandona Deus. Por quê? Eu não quero mais saber de Deus, porque eu fui na igreja, me olharam de rabo de olho, me magoaram, falaram. Meu irmão, conecte-se com Deus. De repente é um plano de Deus e você não está nem entendendo o que Deus está fazendo, e a primeira coisa que você fez foi abandonar ele. José tinha motivo? Tinha. Eu quero lá saber de Deus. Que Deus é esse? Mas José estava conectado com Deus. Os irmãos dele tiraram ele do convívio, mas não tiraram ele da presença de Deus. Vamos lá. Muito bem, então nós estamos aqui na segunda crise, que foi acusado injustamente, tá? Os comerciantes, Ismael, eu quero já lembrar você o seguinte: Jesus, ele nos preparou dizendo assim, mas bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vocês por minha causa. Jesus então já nos prepara a respeito das injúrias, né? Podemos dizer assim. Então os comerciantes ismaelitas levaram José juntamente com os outros escravos para ser vendido aos egípcios. Neste período, José tinha 17 anos. José foi comprado por Potifar, a fim de que lhe servisse como escravo. Como é importante termos intimidade com Deus, pois mesmo sendo escravo em terra estranha, a presença do Eterno estava com José. E nós sabemos que a presença de Deus incomoda Satanás. José não havia sido eliminado por seus irmãos. Então, Satanás procurou envergonhá-lo através da carne. Para persuadi-lo, o inimigo usou a mulher de Potifar para lhe atrair com palavras impuras. Contudo, José era íntegro e possuía temor a Deus. A recusa de José não agradou a mulher de Potifar, que fez uso da mentira para prejudicá-lo. Foi José tentado na sua sexualidade, mas a sua fé não lhe permitiu romper sua comunhão com Deus. Por sua fidelidade a Deus, José foi parar na prisão. Olha que comentário interessante. O nosso pastor, bispo Abner aqui, ele foi muito feliz nesse comentário, deixou bastante claro, tá? Para que a gente, além da Bíblia, que é suficiente para entendermos uma história, ele nos ajuda nessa compreensão a respeito aqui da calúnia, da difamação, de ser acusado de modo injusto, mas ele manteve a postura e a sua confiança em Deus, e por fim foi vitorioso, porque a sua fidelidade a Deus, ele foi parar na prisão, mas não ficou na prisão. Tá certo? Não é isso, irmão José Albino? Coisa preciosa, irmão. O inimigo procura de todas as formas ofuscar ou destruir os planos de Deus na vida daquele que o serve. Na vida de José não foi diferente. E outra coisa, né? O diabo usa tudo, irmão. Eu sempre digo, né? O pecado é bom,
mas a consequência é terrível. O afastamento de Deus. E o inimigo usou quem aqui? Uma mulher, para destruir os planos de Deus. Mas José, ele tinha um relacionamento com Deus. Ele conhecia os planos de Deus para a sua vida. Aqui alguns comentaristas, alguns pregadores, diz que tomam José como um tipo de Cristo. Porque José foi vendido por 20 moedas de prata. E Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Mas mesmo assim, diante das artimanhas malignas de José, não foi possível de ofuscar, nem fazer com que os planos de Deus não fossem cumpridos na vida dele. Por mentiras, com invejas, com crises vindo na vida dele, foi lançado em prisão, passou muitos anos, foi esquecido, mas nem assim o diabo foi vitorioso na vida dele, porque Deus estava com ele em tudo que ele fazia, em qualquer lugar que ele estivesse. Não importava, se em terra estrangeira, que ele não conhecesse ninguém, mas o relacionamento dele com Deus era íntegro e perfeito. Irmãos, é engraçado, é gostoso você pensar nessa história de José. A primeira aula nós falamos o que aqui? Da pedagogia de Deus, né? Rapaz, Deus tem uma forma de ensinar a gente que às vezes a gente fala, meu pai do céu, não podia ser diferente? Deus não podia ter livrado José da prisão? Por que Deus permitiu que José fosse para a prisão? Ele era um homem de confiança. Deus não sabia que Potifar ia ter o sonho? Deus não sabia que José tinha condições de interpretar o sonho? Não sabia? E por quê? Será que será que José trabalhando lá como escravo, alguém ia dizer, olha, o rei, o faraó aí, o governador teve um sonho, aí José, meu mestre, vem cá. José tinha total confiança. José era o homem de confiança dele, Rogério. Ele poderia chegar, o José, senta aqui, meu jovem, vou bater um papo aqui. Rapaz, eu tive um sonho essa noite que eu estou agoniado. Opa, pode falar, eu vou interpretar. Mas não. Deus permite toda essa crise, José é acusado injustamente. E tem algo interessante aqui. Qual é a sentença de morte para esse caso lá naquela época, no Egito? Era a morte. Por que José não morreu e foi para a prisão? Porque Potifar, ele sabia o caráter da mulher dele. Ele falou, essa mulher aí, eu estou com ela, mas eu não confio muito nela não. Então deixa José quieto aí, não mata o menino não. E era o plano de Deus. Era o plano de Deus. Então, meu irmão, a traição, a acusação, ela vem justamente. E dói, irmão, dói. Eu falo isso porque dói. E você sabe o que dói mais? Quando você vê alguém de fora que não conhece a Deus te traindo e te acusando injustamente, você ainda suporta. O duro é você suportar a acusação e injustiça aonde você acha que iria encontrar guarida. Mas é a didática, é a dinâmica de Deus. É a dinâmica. E agora nós vamos ver o plano de Deus começando a ser finalizado na vida de José. Vamos lá. Tá certo. Então, agora ele entra numa terceira crise que é esquecido por todos. Após interpretar os sonhos de 2 presos e ambos se cumprirem integralmente, José precisou esperar por muito tempo até que o copeiro-mor se lembrasse dele. Cabe enfatizar aqui que José foi traído por seus irmãos, caluniado pela mulher de Potifar, condenado à prisão e esquecido por todos. Porém, Deus não havia se esquecido dele
e na hora certa iria exaltá-lo. Olha que interessante esta parte aqui. Então, meu irmão, eu e você, independentemente de qualquer coisa que venha surgir na sua vida, na sua carreira, seja profissional ou espiritual, independente, Deus tem um plano na sua vida? Tem. Independente do que vier, haja o que houver, venha o que vier, Deus é conosco, Deus é contigo. Foi com José, ainda que se sintamos esquecidos de tudo e de todos, ainda que pareça que nós estamos sozinhos no mundo. Já aconteceu isso com você? Porque você não é um ser humano diferente de todo mundo. Você é igual a mim, a você, a todos. Todos nós somos iguais. Então, já aconteceu com você que parece que o mundo está sobre você, todo mundo está contra você, ou parece que você está sozinho no mundo. Deus e o mundo esqueceu de você, mas não esqueceu não. Deus, ele tem um carinho todo especial. O salmista no Salmo 27, o verso 10, ele fala assim: ainda que minha mãe e meu pai me desampararem, o Senhor me recolherá. Ele nos acolhe em seus braços, não é verdade? Então fique tranquilo com isso. Esquecido por todos, mas de Deus não, tá certo? Glória a Deus. Coisa impressionante, irmão, que eu observo aqui nesse tema, sobre o esquecimento, é que José, ele foi para a prisão. Que Deus disse, José, a cadeia foi o lugar onde Deus falou no coração de José. Espera aí, cadeia? Se falar, alguém aqui já visitou a cadeia? Acho que você é o pastor, né? Irmão, é coisa horrível. Se você for numa cadeia hoje, não precisa ir muito longe, aqui de Carapicuíba eu já entrei algumas vezes, e quando eu terminei a faculdade, fazia a faculdade, então nós tínhamos que visitar, fazer trabalho, entrevista com alguns presos, outras coisas assim. É misericórdia, irmão, é um mau cheiro que você não consegue nem de máscara entrar. É horrível, horrível, horrível. E José foi parar nesse lugar. Mas por que ele foi? Quando o nosso pastor falou, precisava? Quem sabe na nossa vã filosofia, nosso entendimento, não era necessário José ir para a cadeia. Mas precisava ele compreender alguma coisa. Deus, quando nos leva em alguma situação, Deus nos coloca em alguma situação, é aprendizagem para a nossa vida. Sempre traz, Deus quer nos ensinar alguma coisa. Com José não foi diferente. Deus sabia o plano que ele tinha na vida? Sim. Deus ia cumprir os planos na vida. Mas para que chegasse lá, José precisava passar por algumas situações. Nós também não somos diferentes. Para chegarmos a algum lugar, Deus também nos permite que passemos por alguma situação para valorizar aquilo que Deus quer nos dar. Aleluia. Então isso é importante. José passou, venceu. Nós também venceremos no nome de Jesus. Irmãos, esse tópico aqui, José Albino, Deus, ele reforça o dom de José. Qual era o dom que José tinha? Interpretar sonhos. Interpretar sonhos. E com tudo isso, José, ele continua com esse dom. Por que ele continua com esse dom? Porque ele não se afastou de Deus. Meu irmão, vamos ser sinceros aqui, vai. Eu sei que isso aqui vai para a internet. Breve alguém vai assistir e deixar lá os seus comentários. Mas pensa bem, um molecão de 17 anos, a mulher de Potifar não devia ser qualquer coisa. A mulher de Potifar devia ser uma bela de uma senhora. José podia dizer, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu já estou com o pé na lama mesmo. Eu vou acabar de chutar a jaca. Tolar o pé na jaca. Eu não quero nem saber. Rejeitado pela família, caluniado pelos irmãos, acusado, vendido como escravo. Eu estou aqui nesse lugar. Eu quero é mais. Eu quero é mais é ser feliz. E com isso, o que ele ia perder? A comunhão com Deus.
Se ele perde a comunhão com Deus, ele perde o dom. O dom fica retraído. Mas José, ele mantém a fidelidade. Ele fala, nem que eu tenha que pagar o preço. Aí ele é acusado injustamente, e ele é levado para a prisão. Lá na prisão, José era tão diferenciado, Albino, que essa prisão aqui era diferente. A história vai dizer que José cuidava bem, era um lugar, né? José botou ordem na casa. Por quê? Porque ele é diferenciado. E José, a gente sabe, na prisão, com certeza, daquele tempo, dependendo da diferença do cara, ele morre. José foi diferenciado, ele atraiu a atenção de todo mundo, que o carcereiro falou, eu posso dormir e dar a chave na mão dele, que ele não vai embora. José estava tranquilo, o carcereiro estava tranquilo, e com isso José continuou a sua comunhão com Deus. Quando foi um dia, Deus falou, agora eu preciso... Você acredita que eu rodei, procurei, e nenhum historiador diz quanto tempo José ficou preso? Eu fiquei curioso, falei, quero ver, mas acho que depois dá para ver, porque José tinha 17 anos, a gente não sabe, eu pesquisei e não consegui ver quanto tempo José ficou preso. Quanto tempo, se ele ficou 1 ano, 2 anos, 3 anos, não consegui ver. Mas, vamos lá. Então, agora Deus já sabe, José, ele continua dentro dos meus projetos. E um dia os camaradas chegam para José e Deus fala, quantos tem lá? Tem 2, com José 3, eu vou dar 2 sonhos diferentes, um para cada um. O padeiro sonha uma coisa, o copeiro sonha outra e conta para José. E aí José, conectado com Deus, é por isso, meu irmão, que nós temos que ter conectado com Deus. Porque talvez Deus tenha te dado sonhos, Deus tem te revelado algo nos sonhos e você não tem o dom de interpretar o que Deus está querendo te dizer. Às vezes a gente perece por causa disso, mas José não. José disse para um, tu vai morrer, tu vai sair daqui. O cara falou, eu morrer? Vão cortar a tua cabeça, abre teu olho. E acontece. Só que aí, olha só como é que é. O camarada, o copeiro sai e José disse para ele, quando você estiver diante de Faraó, lembra de mim lá, varão. Fala de mim para o rei. Meu rei, fala de mim para o rei. Tem tanta gente hoje, né, José? Tem tanta gente hoje que anda olhando para você e dizendo assim, ei, fala de mim para o rei. Aí você quer chegar onde Deus não quer que você chegue. Sabe o que ele faz? O copeiro esquece. E aí não lembra. Não vai falar de você para o rei. Agora, se Deus tiver um projeto, meu irmão, fique em paz, não se desespere não, que Deus vai. Varão, quando você vê o pastor lá, fala de mim para ele lá. Mas como é que você anda a sua comunhão com Deus? Então, agora começa o plano de Deus ser executado para o final. Faraó tem o sonho, está agoniado, o copeiro vai servir a mesa e chega lá, quem está lá? Os magos, os intérpretes, todo mundo, Deus já confundiu a cabeça deles, eles não entendem, mas Faraó, que diacho de sonho foi esse que você foi ter, que a gente não consegue interpretar? É Deus confundindo a cabeça dele. Aí o copeiro, acho que vai lá, igual o Rogério veio aqui trazer um cafezinho para nós. Parabéns, irmão, o café está ótimo, viu? Obrigado, viu? Deus abençoe, irmã Clélia. Está vendo, irmão? Deus cuida. Deus cuida. Mandou um café aqui quase agora. E aí ele escutou o rei falando. O que está acontecendo aí? Que bagunça é essa? Aí os camaradas tudo correndo para lá e para cá e não conseguiam interpretar. Aí o copeiro, é claro que a gente sabe, né? Ele chegou, o senhor me permite? O senhor me dá licença? Lá na prisão tem um moço lá e aquele cara é bom. Ele interpreta sonho. Aí Faraó falou, rapaz, José ainda está lá. José estava na escolinha de Deus, esquecido, mas esquecido pelo homem, mas por Deus não. Talvez você esteja esquecido pelo homem, mas tenha certeza de uma coisa, por Deus você não está esquecido. E agora chegou a hora de Deus te chamar, e Deus está te chamando.
Deus está te chamando porque Ele tem um projeto para ser executado. E o instrumento principal da execução de Deus nesse projeto é você. E você está desconectado com Deus. Vamos lá, Gelson. Tá certo, muito bem. Então, fé em meio às injustiças. Irmão, se você tem a revista, você vai convir comigo que o comentário do pastor foi feliz dentro desse ponto aqui. Dispensa essa leitura, tá certo? O pastor narrou bem, ficou legal, e é o que nós vemos. Eu só quero frisar a última frase do item 1 do tópico 3, que diz assim: na presença do rei, José interpreta o sonho do faraó. Então, maravilhado, ele torna José governador do Egito. Então Deus nunca se esqueceu de José. 3:2. A vida de José possui uma narrativa motivadora para todos os cristãos. No momento em que José estava esquecido por todos, Deus demonstrou seu cuidado por ele. Deus sempre esteve trabalhando em favor de José. Tenhamos sempre a certeza de que, mesmo nas crises, o Senhor não se esquece de nós. No início da aula, o pastor já comentou, esse tema é muito sugestivo. Vivemos uma crise, universalmente falando, crises que apanhou a todos, mas também, por causa dessa crise, os seres humanos, as pessoas, no momento, estão vivendo, porque foi desencadeado em suas vidas inúmeras crises, outras crises de vários níveis em suas vidas, né? Mas o que podemos saber, o que não devemos esquecer, é que Deus nunca esquece da gente. Isso é muito bom saber disso. Isso nos traz um alívio. Isso refrigera a mente da gente, a alma. Sabe quando às vezes, ou muitas das vezes, você fala assim: olha, deixa eu em paz, deixa eu tranquilo, eu estou com a cabeça quente, né? Isso parece que a nossa cabeça, a nossa memória, os nossos neurônios está sendo resfriado por Deus, tá certo? Deus faz com que a gente fique tranquilo em meio à crise, em meio às problemáticas da vida, tá? Cabeça está quente? Fica tranquilo, Deus está cuidando da gente. Até rimou, né? Maravilhoso, Só vou entrar num comentário que diz, quando foi revelado o sonho do faraó, que faraó não podemos esquecer, né? Que faraó era um título, não é? Tiveram vários faraós no Egito, então era apenas título. Mas aquele faraó, nos tempos de José, ele, ao colocar à disposição, né, ele diz, José revelou o sonho dele, ainda deixou em aberto para ele. Agora escolha, faraó, um homem que seja inteligente, íntegro, para que tudo que foi mostrado a ti não suceda a pior do Egito, né? As piores coisas para o Egito. Então, faraó foi bastante envolvido na história, né? E disse faraó ao seu servo: acharemos um homem como esse, a quem haja o Espírito de Deus? Olha a posição de faraó. Ele lembrou de Deus e colocou. Não tinha no Egito um homem semelhante a José, não existia. Então, era o apto, né? O homem dedicado, o homem aplicado, o homem obediente, mesmo sendo acusado, mesmo passando por crises, né? José tinha tudo para ser um jovem frustrado, um jovem que poderia tomar caminhos diferentes, como disse o pastor, mas não. Ele esperou o tempo do agir de Deus. Maravilha, vamos lá, Gelson. Eu vou fazer o final. Tá Tópico certo. 3:3. O segredo da vitória de José. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. A inveja e traição de seus irmãos, a triste experiência de ter sido vendido como mercadoria, a caluniadora acusação da esposa de Potifar, nos anos de prisão, esquecimento do copeiro, nada disso fez com que José desanimasse. Todas estas aflições
fizeram José chegar ao fim de seus dias sem mágoas e crendo que Deus continuaria a levar adiante o seu plano. Então, irmãos, com esta lição aqui, com este ponto e todo o corpo da lição de hoje, nós podemos, nesse trecho aqui, entender, aplicar em nossas vidas, que nada que venha acontecer em nossas vidas é motivo para armazenarmos dentro de nossas mentes e dentro de nossos corações. Nada. José não guardou mágoas e nem ressentimentos. José não ficou doente com tudo isso. Ele não se lançou aí, como que dizendo, jogou a toalha. Para mim deu, para mim acabou, morri, estou morto, acabou para mim. Não, muito pelo contrário, ele se tornou mais ativo, mais um jovem que tinha, como diz, futuro de verdade, e fez com que fosse esse homem de Deus admirado por todos e por nós. Nesta manhã, eu e você estamos aprendendo que o segredo da vitória de José era Deus em sua vida. Essa é a grande verdade. A vitória de José, mais uma vez, tem como premissa o fundamento, a fé e a perseverança em Deus. Irmãos, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Wagner, olha só como é que Deus é bom. Depois de concluir tudo isso, o segredo da vitória de José, o segredo de tudo, foi permanecer fiel. José permaneceu fiel. José não perdeu o foco. José não perdeu o seu objetivo. E José, ele não pôs um fim no plano de Deus no meio da jornada. Porque José podia pôr o plano de Deus, pôr um fim no plano de Deus. Se José cai com a mulher de Potifar, podia ser o fim. Se José se rebela na prisão, ele poderia ser morto, pôs um fim no plano de Deus. Mas José permaneceu íntegro, permaneceu fiel na presença do Senhor. E o que isso faz? Isso faz o plano de Deus ele ser executado, ele ser cumprido. Mas o que é interessante aqui, se você prestar atenção, no final, Deus não está ensinando só José, Deus está ensinando os irmãos de José. Porque se você olhar o nome das 12 tribos de Israel, quem está lá registrado? O nome dos abençoados. Deus não poderia dizer assim, ó, vou dar um fim em vocês. Mas Deus usou todo esse cenário também para ensinar os irmãos de José. Quando José, ele se revela para os seus irmãos lá no Egito, aí Deus diz, meu plano foi cumprido. Meu plano foi executado. E por que foi executado? O plano de Deus foi executado porque José permaneceu fiel. O segredo, meu irmão, para mim e para você, é permanecer fiel. Permaneça fiel a Deus. Esqueça as mágoas, as injustiças, as calúnias. Não faça, porque o inimigo da minha e da sua alma, ele sabe onde nós vamos chegar. O inimigo da nossa alma, ele sabe aonde Deus ele vai nos levar. Porque foi assim com Jó. Observasse meu servo Jó, homem íntegro e fiel, sim, também tem tudo, né? E aí, irmãos, o que isso acontece? Isso faz com que Deus, ele haja, ele permita as coisas acontecer, os sonhos acontecer. E quando isso acontece, Deus só consegue dar um ponto final no projeto, por quê? Porque José, ele está diante dos planos de Deus. Os planos de Deus, meu irmão, para mim e para você, eles não podem ser frustrados. A única pessoa que pode botar um fim no plano de Deus na minha vida sou eu mesmo. Como? Abandonando Deus. José não abandonou a Deus. José permaneceu fiel. José, ele não traiu a confiança de Faraó. Ele foi caluniado. Mas quando Faraó
ouviu, olha, virá anos de vacas magras e virá anos de vaca gorda. O que a gente faz agora então? Nesse período de bons frutos, a gente armazena para vender. Por quê? Porque tem gente de fora que vai bater aqui. Aí cumpre aquilo que eu tenho falado para você aqui todo dia, né? Deus, ele vai abrir o bom tesouro. Nós não vamos tomar emprestado, pelo contrário, nós vamos ter para emprestar, para abençoar. E foi essa a estratégia que Deus deu para José. E José foi vitorioso. Meu irmão, vou dar um conselho para você aqui. Vou dar um conselho para você. Não use as mazelas do dia a dia da vida para se fazer de coitado, não. Pelo contrário, tem um rapaz aí que de vez em quando ele só tem um problema. Eu gosto de ouvir ele, mas ele só tem um problema. Ele, de vez em quando, ele fala muito palavrão e aí fica meio esquisito. Mas ele tem umas palavras de coach, motivadora, que são interessantes. E o bom de tudo é que agora ele começou a usar a Bíblia, rapaz. Ele começou a usar a Bíblia. Ele está usando frases da Bíblia. E essa história de José é uma palestra de coach. Olha, transforme esse amargo em limonada doce. Toma porque Deus é contigo, meu irmão. Toma porque Deus é contigo. E eu tenho certeza, Deus vai concluir o plano dele. Você sabe onde você quer chegar, o diabo também sabe. E no meio do caminho ele vai colocar empecilhos, mas Deus vai tirar. Então, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus fale ao seu coração. Que Deus abençoe cada um dos irmãos que aqui estiveram, Deus abençoe as jovens que aqui estiveram, Deus abençoe André, obrigado. Joel, as nossas considerações, porque a nossa bateria está indo embora. É verdade. Deus abençoe em nome de Jesus a todos e a cada um que assistiram, que aprenderam conosco, e não perca aí essa esperança de saber que o plano de Deus está sendo executado na sua vida, na vida de sua família e seu ministério, em nome de Jesus. Seja feliz. Amém. Também quero agradecer a todos que nos assistiram, que estão nos assistindo, aos irmãos presentes. Quero deixar registrado apenas a palavra aqui, que está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Obrigado. Deus abençoe você, meu irmão aí de casa. Hoje à noite nós estamos aqui no nosso culto de louvor ao Senhor. Não se esqueça, você que é um fiel abençoador da obra missionária, hoje é dia de você trazer aí o seu envelope, tá bom? Deus abençoe a todos. Muito obrigado, irmãos. Não se esqueçam, continue orando pela irmã Marisa. Ontem eu fui visitar a irmã Marisa no hospital. A irmã Marisa carece muito das nossas orações, viu? Deus abençoe a todos. Senhor, muito obrigado, no nome de Jesus, por esta manhã, por esta lição. Ó Deus, que nós possamos estar conectados contigo, Pai. Ó Deus, e que nós não venhamos frustrar os teus planos sobre a nossa vida. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, não só hoje, mas sempre. Todos juntos nós dizemos amém. Deus te abençoe. Dia de bênção. Nos encontramos aqui à noite.